Estas pessoas tinham algo em comum, elas tinham essa chama interior, sabiam que podiam ir além do lugar em que estavam. Estavam dispostas a investir tempo e energia em seu próprio crescimento. E o que elas conseguiram alcançar com suas habilidades é simplesmente incrível. Fique até o final do vídeo para entender de vez os dois lados da moeda. Não esqueça de se inscrever aqui no Sábio Investidor e deixar o like. Fique com o vídeo. Então, hoje, vou contar algumas histórias breves e tirar algumas lições delas. Vou compartilhar com vocês a história de duas mulheres que venderam seus negócios para Berkshire Hathaway, para mim, na verdade, por muitos e muitos milhões de dólares. Ambas começaram com uma quantia de $2.500, por coincidência, exatamente a mesma quantia. Era tudo o que tinham no mundo. Uma delas era uma mulher que chegou a Seattle em 1917, sem falar uma palavra de inglês, com uma etiqueta no pescoço que dizia Fort Dodge, Iowa. A Cruz Vermelha levou para Fort Dodge, onde ela se reuniu com o marido, que havia chegado ao país alguns anos antes. Ela morou em Fort Dodge por 2 anos, e como ela mesma disse, sentia-se como uma boba. Ela não conseguia aprender o idioma, não conseguia aprender uma palavra sequer. Então ela e seu marido decidiram se mudar para Omaha. Então eles vieram para Omaha em 1919 e lá ela encontrou uma pequena colônia de judeus russos, então ela começou a se sentir mais em casa. E conforme sua filha mais velha ia para a escola, ela voltava para casa e ensinava à mãe as palavras que havia aprendido na escola naquele dia. Essa mulher, Rose Blumkin, passou 20 anos economizando dinheiro, trazendo primeiro seus irmãos, depois sua mãe e seu pai, $50 de cada vez. Ela vendia roupas usadas para conseguir isso. Durante esse período, ela teve 4 filhos, e em 1937, depois de 20 anos, ela havia economizado $2.500. Ela foi para Chicago e comprou o que pôde de móveis. Seu sonho sempre foi abrir uma loja de móveis. Essa mulher, que nunca havia frequentado a escola um único dia em sua vida, com $2.500, mas com o mesmo espírito das pessoas nesta sala, de ter um sonho e trabalhar para realizá-lo, construiu um negócio que vendeu para mim em 1983 por cerca de $60 milhões e que fez $1,5 bilhão em negócios no ano passado. A 4ª geração está trabalhando nesse negócio. Essa mulher, Rose Blumkin, trabalhou para mim até os 103 anos. E então, não estou dizendo que ela se aposentou e morreu no ano seguinte, o que é uma lição para todos os gerentes da Berkshire, aposentadoria prematura, você sabe, nunca se sabe o que vai acontecer. Mas a senhora B, com seus $2.500, um fato adicional sobre ela é que ela não sabia ler nem escrever, e ela entrou no negócio de móveis e não trouxe nada de único em móveis, mas trouxe uma determinação para ter sucesso. Ela sabia que podia trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Ela se importava com seus clientes. Ela trabalhava com margens brutas muito baixas, mas construiu esse negócio incrível. Eu vi outra mulher que fez algo semelhante com $2.500, paguei centenas de milhões de dólares por seu negócio. Então, decidi ir direto à fonte e encontrar essas pessoas antes de vocês, sabe, virem até mim pedindo centenas de milhões de dólares. Eu gostaria de me juntar a vocês, muito antes disso. Então, segui esse grupo e hoje gostaria de contar sobre outro pequeno empresário. Fui comprar o negócio dele, mas ele recusou, o que foi muito sábio. Esse cara nasceu cerca de 8 anos antes de mim, em 1922. Vamos chamá-lo de Jack. Ele morava no meio oeste, era um atleta bastante bom, não gostava muito de escola, e vou lhe contar uma coisa no início da história, talvez você possa descobrir quem era o cara. A empresa que ele construiu contrata mais graduados universitários a cada ano do que qualquer outra empresa nos Estados Unidos. Esse cara, que estava destinado a isso, mas não sabia, Jack foi para a faculdade por 1 ano e depois desistiu. Ele realmente não tinha tanto interesse na escola, e o ano em que ele desistiu foi 1941, e quando o país, os Estados Unidos, foi atacado, ele foi até a estação de recrutamento da Força Aérea do Exército e se voluntariou, mas eles o rejeitaram porque ele tinha febre do feno. Então, ele foi para a Marinha e se voluntariou novamente, e eles o aceitaram. Colocaram-no em um porta-aviões, ele pilotava pequenos aviões durante a Segunda Guerra Mundial, recebeu 2 cruzes de voo distinto da Marinha, e então ele voltou para o meio oeste. Agora temos um cara jovem, provavelmente naquela época ele teria 23 ou 24 anos, e a coisa interessante é que ele voltou para o meio oeste e realmente passou de um emprego para outro por um curto período ou não tão curto assim, e finalmente se tornou um vendedor de carros usados em uma concessionária Cadillac em St. Louis, Missouri. Aos 35 anos, tendo subido na organização de vendas, ele disse ao chefe, posso entrar no negócio de locação de carros com você? O chefe disse, bem, se você reduzir seu salário pela metade e conseguir, foram $25 mil que ele pegou emprestado, nós podemos nos tornar parceiros em uma empresa de locação de carros. Então, meu amigo Jack começou aos 35 anos no negócio de locação de carros e tinha 7 carros. Era bem devagar.
Na verdade, uma das coisas que ele fazia era deixar o telefone tocar 3 ou 4 vezes, para que as pessoas pensassem que ele estava ocupado atendendo outros telefonemas, quando na verdade era a única ligação que ele receberia durante o dia. Sua primeira tentativa foi apenas razoável, mas não ia levá-lo a lugar nenhum. E há uma lição nisso para todos nós. Aos 40 anos, com 17 veículos, ele decidiu competir com grandes empresas de locação de carros, como a Hertz, a Vise National, que tinham centenas de milhares de carros, enquanto ele tinha apenas 17. E seus carros não eram diferentes dos deles, ele os comprava da General Motors ou da Chrysler na Flórida, e ele não conseguia os locais nos aeroportos, porque essas empresas já haviam reservado todos. Mas ele estava determinado a oferecer aos clientes uma experiência diferente, algo além de apenas um carro, um serviço mais amigável do que eles já haviam experimentado. Então, ele fundou a empresa e a chamou de Enterprise, em homenagem ao navio de guerra em que ele voou no Pacífico, o USS Enterprise. Ele faleceu cerca de 1 ano e meio atrás, mas quando ele faleceu, sua empresa de locação de carros, começando com aqueles 17 carros, valia mais do que a Hertz, a Vise e todas as outras empresas de locação de carros juntas. O nome desse homem era Jack Taylor, e seu filho, Andy Taylor, é um bom amigo meu e agora administra o negócio. Um neto também está envolvido no negócio, e possivelmente haverá uma 4ª geração. Esse homem nos Estados Unidos não inventou inteligência artificial, não fez nada extraordinário, assim como a senhora B vendendo móveis. Qualquer um de nós poderia ter entrado nesses negócios. Mas ele vivia pelo princípio de encantar seus clientes, trabalhar com as pessoas e estabelecer um relacionamento com elas, de modo que elas também desejassem encantar os clientes. Ele não podia cuidar de todas as possibilidades de aluguel de carros, mas aprendeu a se destacar e transmitir sua atitude em relação aos outros e seu desejo de fazer um amigo de cada cliente. Ele conseguiu transformar carros comuns em um negócio extraordinário, praticamente do nada. Isso ilustra várias coisas. Uma delas é que nem sempre se acerta de primeira. Quero dizer, o negócio de locação de carros, basicamente, estava competindo pelo custo do dinheiro para financiar os carros, e é muito difícil encantar um cliente quando você apenas dá a ele o carro e diz para enviar um cheque mensal por 5 anos. Então, os talentos dele estavam sendo desperdiçados nesse negócio. Mas aos 40 anos, com toda a experiência que tinha, ele encontrou a chave do sucesso. Ele transformou um negócio comum em uma operação absolutamente extraordinária, assim como a senhora B, Rose Blumkin, fez com móveis. E ele não se preocupava se o Federal Reserve iria apertar ou afrouxar as coisas, não se preocupava se o mercado de ações estava em alta ou baixa no dia anterior. Ele não se preocupava com coisas que não podia mudar, mas se preocupava e se concentrava na única coisa que ele podia mudar, que era a experiência do cliente. Já vi, não a Enterprise, mas outra empresa escapou de mim. Fui até a Flórida e tentei convencê-los a vender para Berkshire, mas eles foram espertos o suficiente para não fazer isso. Provavelmente, o valor da empresa quadruplicou desde que fiz aquela visita. Mas eles foram espertos o suficiente para perceber que encontrariam um sucesso. Acredito que muito pouco capital próprio tenha sido adicionado à Enterprise ao longo dos anos, assim como no Nebraska Furniture Market, onde Rose Blumkin entrou sem saber ler nem escrever e construiu um negócio de bilhões de dólares. E, a propósito, nenhum dinheiro foi investido nele desde os $2.500. Essa foi a quantia total que Rose Blumkin pagou ao Nebraska Furniture Market. E acredito que, se olharmos para a Enterprise, não conheço os detalhes financeiros da mesma forma, mas minha suposição é que muito pouco capital próprio tenha sido adicionado à empresa ao longo dos anos. O negócio se sustentou. Queria apenas dizer que admiro muito esse grupo. Quando conheci a turma do Dr. Mello em 22 de setembro, há 8 anos, fiquei emocionado e admiro as pessoas que estão fazendo o que vocês fizeram. Vocês trabalharam duro em seus empregos, ao mesmo tempo em que se dedicaram muito ao aprimoramento de suas habilidades. Formaram-se em 99, é uma estatística incrível, e estou olhando para 2.200 pessoas aqui que eu admiro, estou torcendo por vocês e posso dizer que o melhor ainda está por vir. Obrigado.